Então, pessoal, vamos continuar agora fazendo a função de trim, continuando onde a gente parou na aula, onde a gente acabou de fazer aqui o split da string que a gente está trabalhando aqui do país. Então, a função de trim, o que ela faz na prática, vamos comentar aqui essa linha, tá? Aqui a gente vai comentar isso aqui também. Esse teste aqui, eu não preciso dele por enquanto. E aí o trim, o que o trim faz? Se eu passar trim de uma string tipo água, o que ele vai me retornar é água. É só isso que ele faz, tá? O que vai acontecer? A gente pode usar, o trim é bem mais simples do que o split para ser feito, porque o trim basta a gente usar o gsub. Então, se eu fizer function trim, minha string, o que eu vou querer obter é... Então, eu vou obter que o primeiro str é igual a string.gsub da minha str, e o que eu vou querer eliminar é %s, que são os caracteres de espaço, mais, sempre que eu tiver um ou mais caracteres de espaço, tá? E eu vou querer substituir esse tipo de coisa por caractere vazio. Bom, isso do jeito que está não vai fazer bem o que a gente quer, tá? Vou te mostrar por quê. Return str. Então, se eu agora fizer um teste, trim print, a minha string, fazer depois um framework, a ideia que a gente vai tendo, fazer um frameworkzinho de teste que eu possa especificar um teste dessa maneira, né, e depois converter um código Lua que já testa isso. É uma maneira bem conveniente de escrever, na verdade, né? Eu nem sei se tem. Se vocês por acaso já conhecerem de Lua algum framework de teste que faça algo parecido com isso, comenta aí no vídeo, comenta aí embaixo que é um ponto que é importante. Eu acho que mais para o futuro a gente pode adicionar até no curso de Lua também, mais para frente, fazer os testes automatizados, testes unitários, né? O que a gente fez na realidade aqui no split foram testes unitários, né? Só que a gente foi fazendo um a um, não mantive eles, eu fui sobrescrevendo. É interessante a gente manter os testes para poder reutilizá-los, né? Poder fazer novamente, se a gente alterar qualquer coisa aqui na lógica do split, ter os testes prontos rodando é algo interessante, né? Já que a gente já fez, né? Seria interessante. Só que assim é uma maneira bem conveniente de descrever, né? Então eu estou pensando aqui, talvez para o futuro um projetinho seja fazer isso aqui, caso já não exista. Bom, comentem aí nos comentários se já existir. Eu vou pesquisar, ficarei muito feliz de conhecer. Se não, acho que é uma boa ideia de projeto aí para facilitar teste automatizado. Teste unitário, perdão. Então tá, trim, água, vou fazer o print aqui. Eu espero que isso funcione já de primeira, dessa forma que está, mas ainda não é a nossa função, tá? Vamos lá então. Então ele fez... deixa eu fazer aquela magia aqui. Aliás, deixa eu já fazer aqui definir uma função aqui. Function, tipo um mprint, que vai receber pontinhos. E o que eu vou fazer é print tá bom, então eu vou ter que args. Depois, quando a gente conseguir fazer alguma coisa de programação funcional mais pra frente, isso aqui começa a ficar mais fácil, porque a gente vai ter que digitar menos código, mas a gente ainda não vai chegar lá por enquanto. Então eu vou fazer do jeito tradicional, tá? Mas enfim, o que eu quero fazer é simplesmente encapsular esses pontos de exclamação. É isso que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou pegar os meus args e vou substituir, de modo que eu vou fazer o seguinte: for i v, for i igual a 1 até o tamanho de args.
do como eu vou querer substituir os args e recebe args i. Então eu só estou atualizando o meu argumento, para que encapsule cada argumento entre pontos de exclamação, só para poder imprimir. E aí no final tem que dar um print de unpack. Estamos começando a usar o que a gente aprendeu, gente. Já que a gente tem as ferramentas já na mão, e tudo isso que a gente fez, varargs, unpack, né, loop, for, encapsular os varargs numa tabela, tudo isso a gente já fez. Então vamos começar a usar, porque agora são ferramentas para a gente construir nossos programas. Então eu espero que isso aqui, no momento em que eu agora passe o meu mprint aqui, só que eu tenho que passar essa função lá para cima, porque ela tem que ser conhecida antes da execução. Tá? Então vou voltar a achar o código. Então eu espero que o mprint ser em água faça o que eu pedi. Vamos ver aqui. Ótimo, então já funcionou. Meu mprint agora printa cada argumento entre as chaves aqui. Tá? Ok. Só que isso não faz exatamente o que a gente quer ainda. Por quê? Porque se eu digitar aqui água do mar, olha o que vai acontecer. Então ele junta tudo, ele está pegando todos os caracteres de espaço e está substituindo por espaço vazio. Tá? O gsub substitui tudo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou ancorar a minha busca no início. Tá? Então apenas os caracteres de espaço que estiverem no início da string. Tá? E aqui caractere de espaço não é apenas espaço. Por que %s? Porque eu poderia ter feito assim, apenas o espaço mesmo, né? Como eu coloquei aqui, o espaço vazio. E vai funcionar do jeito que está agora. Tá? Vai continuar funcionando. Ah, claro, mas ele já... Vamos voltar ao caso anterior. Colocar apenas espaço mais e ele volta a funcionar. Perfeito. Se eu ancorar agora no início, ele vai fazer o caso que eu já queria. Ó, ele já começou a funcionar fazendo o trim apenas no início, mantendo os espaços do meio e do final. Ok. Mas, se eu colocar, por exemplo, uma quebra de linha aqui agora, essa quebra de linha não vai ser detectada. Tá? Repara que ele começou aqui, fez o trim, quebra de linha e aí continuou. Eu não desejo isso, porque o que acontece é, eu quero também eliminar essa quebra de linha, porque ele é um caractere de espaço em branco. Eu quero poder eliminar a quebra de linha, tab, né? Se eu tiver aqui um /t também, contra /t, né? O que vai acontecer é que ele vai colocar isso tudo. Então, o %s pega todos os caracteres invisíveis. Então, quando eu fizer o %s, ele trata todos os caracteres invisíveis. Agora não tem que me preocupar se tem quebra de linha, se tem tab, se tem qualquer outra coisa. Tá? Ótimo. E agora que eu tenho isso aqui, eu posso atualizar a minha string, tá? Que está faltando eliminar essa parte do final, como vocês podem ver aqui, né? Está faltando eliminar essa parte do final. Então, para fazer isso, eu faço a mesma busca, só que agora eliminando do final, colocando um % aqui. Um cifrão. Tá? Isso deve ser o suficiente para fazer a trim da string perfeito. Agora tem um trim funcionando. E da mesma maneira, se eu colocar caracteres invisíveis aqui, ele tem que continuar funcionando. Ótimo. Então, beleza. Tem uma função de trim, tem uma função de split, e está tudo funcionando. O que eu vou fazer agora é voltar no nosso exemplo e separar cada um desses campos que eu tenho obtido, colocando numa tabela maior e começar a trabalhar isso. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente consegue já fazer tudo. Eu vou começar a eliminar um pouco desses. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não tenho. Função de trim eu vou colocar lá junto, vou juntar as funções uma perto da outra. Então eu tenho o split, eu tenho o trim, isso
aqui, não, vou manter isso aqui não. Vou eliminar, vou eliminar, vou eliminar. Eu já estou confiante que está funcionando, vou eliminar. Num cenário que a gente tenha casos de teste, tá, teste unitário, o ideal é que a gente coloque até no arquivo separado e mantenha eles nesse arquivo separado, tá? A gente pode voltar nesse ponto no futuro. Por enquanto, como eu estou mais preocupado em fazer aqui o algoritmo, eu vou deixar os testes de lado por um tempo. Deixa eu comentar esse código. Beleza. E agora o que eu tenho vamos agora reexecutar, vamos ver se eu não estou esquecendo nada, eu não lembro se esse código está rodando ou se está faltando alguma coisa. Então, vamos lá, vamos ver se está funcionando. Se não estiver funcionando, vamos fazer o debug dele. Ok. Então, o que está acontecendo é que na linha 80 ele está reclamando de um pós-quebra, que é new. Tá? Bom, vamos começar a fazer então uma abordagem diferente. O que está acontecendo? Eu vou fazer um outro refactor desse código em vista de que a gente agora já tem uma função que me retorna que eu consigo fazer o split numa boa. Então, como eu já falei, o pós-quebra, todo esse código aqui, basicamente o que ele está fazendo eu estou fazendo o split do meu arquivo, né, do conteúdo do meu arquivo por quebra de linha, então retornando as linhas, e eu estou processando a linha de alguma forma. Tá? Então o que eu vou fazer? Essa parte aqui do miolo, em que eu estou processando a linha, tá? Que é apenas o processamento da linha, eu vou tirar daqui de dentro. Tá? Vou tirar daqui de dentro, passar para cá, para baixo, fora do while. Mas o que aí eu vou estar trabalhando então? Eu vou estar trabalhando toda essa parte aqui que faz, né, a varredura do arquivo. Eu, em vez de fazer dessa forma, eu vou fazer o split do conteúdo do arquivo por quebra de linha, de modo que eu vou obter as linhas dele numa tabela. Tá? Isso é legal de fazer sempre? Não, nem sempre. No nosso caso, o arquivo é pequeno, e aí eu vou poder colocar isso em memória e trabalhar numa boa. Tá? Mas se você tiver um arquivo muito grande, o ideal é ficar do jeito que estava antes, tá? Manter o processamento dentro aqui desse loop while, obtendo linha a linha, processando ele aqui dentro e mantendo a tua memória contida. Tá? Nesse caso aqui, como o nosso arquivo é pequeno, eu vou me permitir fazer uma coisa que vai simplificar para a gente do lado de fora como programador, que é, eu vou substituir todo esse código por um split, por quebra de linha, obter uma tabela com as linhas e depois processar as linhas num loop for, a parte que vai ficar mais simples de a gente fazer. Tá? Então vamos lá. Como eu falei, sem peso na consciência, vamos detonar isso aqui. Tá? Agora o que eu vou fazer é o meu conteúdo, eu já estou obtendo ele aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, as minhas linhas local, estou tudo global, vou deixar global, linhas igual ao split do conteúdo por quebra de linha. E se a gente quiser até ser mais justo com o Windows, a gente pode colocar um padrão que é o /R, interrogação, /N. Então isso aqui fica mais genérico, porque a quebra de linha no Windows é /R/N. Então se tiver isso, ele reconhece no Windows, e se não tiver, ele trabalha muito bem para o Linux também. Então eu vou manter essa quebra de linha dessa forma. Se bem que como essa leitura aqui é feita por texto, eu acho que o próprio Lua já converte para tudo para /N, eu nem vou ver o /R aqui dentro, mas vamos manter assim. Beleza, esse código aqui é o código que eu estou usando para obter as minhas moedas, uma após a outra. Então o que eu vou fazer aqui é for i, que é o número da linha, e aí eu vou obter aqui a minha linha em i-pairs, correto seria i-pairs, né? Tá bom, i-pairs, falar aportuguesadamente. I-pairs linhas do, e aí eu vou fazer isso aqui, end.
Por que que eu fiz isso, tá? Basicamente eu tirei o código de um lugar e estou fazendo em outro. Porque agora que eu tenho aquele algoritmo de split pronto, e eu confio nele, porque eu testei várias vezes, para mim é muito melhor ter isso aqui assim separadinho. Eu sei que aqui eu obtive as linhas, eu enxergo isso com facilidade e depois eu processo as linhas aqui, tá? Se eu estivesse fazendo programação funcional, eu ainda poderia eu ainda poderia simplificar isso aqui tudo criando uma função que processa uma única linha, tá? E que eu chamasse um map para retornar o resultado final. Mas, enfim, vamos sonhar aos poucos. Então, o que eu estou obtendo aqui é a minha linha, ok, eu não preciso desse string sub, porque eu já estou obtendo ele do for aqui, então detona. Aqui é o ponto em que a gente vai fazer o split. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui local tabela moeda, que é a tabela de uma moeda, é igual ao que? Não é mais o string.match, mas é o meu split da minha linha por ponto e vírgula. Posso detonar também isso aqui tudo. Então agora a minha tabela moeda, isso aqui, vai obter, se a gente voltar aqui, exatamente essas informações aqui. Tá? É isso que a gente vai obter aqui dentro. Com isso eu espero que eu não tenha mais esse erro, eu não preciso mais tratar isso aqui. E a minha moeda, para eu manter o código como está hoje, basta agora que a minha tabela moeda eu receba o nome da moeda é a posição 2, TB moeda, posição 2, não tem mais isso, o símbolo da moeda é o TB moeda, posição 3, e o país é o TB moeda, posição 5. E teoricamente o meu código ainda está funcionando perfeitamente. A gente vai testar isso agora. Então, tabela moedas.lua, ele por algum motivo não funcionou, vamos ver o que que é. Então, minha tabela moedas na linha 14, ele está esperando uma tabela e recebeu um new. Na linha 14, tá, ele carregou vazio. Uai. Ah não, tudo bem, esse aqui é o meu TXT final. Que susto. Eu pensei que fosse esse arquivo aqui. Não é para a gente sobrescrever esse aqui, que é a fonte. Mas vamos lá. Então na linha 14, eu estou na realidade... Vamos lá, linha 14 em pairs. Linha 14 partindo da linha 85. Então da linha 85, o resultado... Porque eu não tenho mais essa tabela de resultado. Tá? Resultado... Na realidade, é o agregamento das moedas. Então, para cada moeda que eu encontro, eu tenho que pegar, isso que está faltando, eu tenho que pegar um array de resultado, que eu tenho que criar aqui fora. Resultado. Deixa eu ver se não existe. Tá, parece que não. Não. Então, eu tenho que pegar resultado, dizer que é uma tabela, e aqui dentro do for, eu tenho que fazer table ponto insert em resultado a moeda, e eu espero que isso resolva. Concatenate field nome a new value. Tá, agora lá na minha toString, provavelmente na linha 15, dentro da toString, tá, recarrega, na minha linha 15 ele está dizendo que moeda é new. Nome é new, tá? Isso se resolve facilmente, tá? Se a gente quiser, se a gente lembrar os operadores lógicos eles retornam, se eu chamar aqui um OR, se esse cara for qualquer coisa diferente de new ou false, ele vai retornar esse cara, mas se não, se ele for new ou false, ele vai pegar o próximo cara e eu vou dizer que é uma string vazia. Ou ainda eu posso dizer que é só eu posso colocar qualquer coisa aqui, posso dizer que é um not found, por exemplo. Mas nesse caso eu vou manter a string vazia, só para a gente poder ver, e eu vou fazer com os outros também. Tá? Então todos esses casos, seja new,
eu vou colocar a string vazia. E vamos ver o que acontece. Name a new value. Continua na mesma linha. Agora eu fiquei com concatenate field nome. A new value. Uai, por que isso? Vou fechar isso aqui por enquanto. Enchendo o saco. Uai, agora... Tá, será que tem que colocar em parênteses? Perfeito, era o parênteses mesmo. Então agora está reclamando do símbolo. Então para todos esses caras eu vou colocar entre parênteses. Agora estou preocupado com esses news. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, beleza. Vamos agora ver o nosso arquivo, que eu fechei há pouco tempo, que é o txt. Bom, beleza, tá aí. Só que... Ah tá, aqui é a minha linha de cabeçalho, lembra? Eu removi ela, eu posso depois corrigir isso aqui, removendo simplesmente a primeira entrada das minhas linhas, tá? Que é a linha de cabeçalho, mas fora isso ele está aqui com nome, símbolo, país, tá? E ele está ainda com os meus caracteres indesejados aqui, ó, tá vendo? Que ainda preciso fazer o trim, não fiz ainda, mas eu já estou obtendo. E provavelmente ele está dando aqueles erros, porque aqui, ó, porque na última linha ele está obtendo nil e eu acho que não faz sentido. A última linha provavelmente é uma linha vazia, porque eu devo ter uma linha vazia e estou obtendo um monte de nil e ele está reclamando. Ok, vamos tratar isso também. Tá bom, primeiro vamos fazer os trims, né? Já que eu tenho as funções de trim, eu aqui tenho tabela moeda, eu posso pegar para cada elemento, tá? E fazer um trim. Então aqui é trim tá bom, trim, trim, trim. O problema é se esses caras forem news e eu passar um... exatamente. Na minha função gsub na linha 57, que é a minha função trim, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Se for new, vamos lá. Eu não quero me preocupar se esses caras aqui são new ou não. Mas se eles forem news, eu acho que eu não vou nem querer colocar eles na tabela. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu tiver um cara que é new, if tabela moeda 2 for igual a new, for diferente de new, então aí ele coloca na tabela. Senão ele não faz nada. Ele simplesmente pula. E com isso acho que eu vou resolver meu problema. Perfeito. Então agora eu recarrego o arquivo, vê que a última entrada aqui sumiu, porque é o cara que está me trazendo os news, e os outros ainda estão aqui. Eu estou conseguindo fazer a carga da minha moeda, tabela de moedas, numa boa. E agora, sem aquelas strings indesejadas. Vamos lá para a primeira, que a gente sabe que aqui no Afeganistão tem... Né? Deveria ter aqueles espaços em branco, e não há. Então, ótimo. O que está acontecendo é que o nosso trim já funcionou. Uma última coisa que eu vou querer fazer para a gente finalizar esse exemplo do nosso tratamento de tabelas e funções, para a gente poder passar agora para o próximo tópico que vai ser I/O, eu quero eliminar essa primeira entrada, o que é muito simples. O que é extremamente simples. Basta a gente vir aqui na nossa tabela de moedas, tá? Nas nossas linhas, e aí eu vou fazer table.remove linhas 1.
E isso deve ser o suficiente para resolver o problema. Então agora se eu voltar aqui no arquivo, repara que a primeira linha sumiu, que é a linha de cabeçalho. Posso até colocar um comentáriozinho lá. Removendo linha de cabeçalho. Beleza, então com isso agora a gente já tem o nosso processamento das moedas dentro de funções específicas para isso, tá? A gente criou uma função de split, criamos uma função de trim, criamos uma função para imprimir isso bonitinho, dessa forma, tá? O nosso string continua funcionando, com algumas adaptações aqui por causa dele ser new, mas a gente conseguiu fazer um exemplo completo de como é que a gente pega os dados de, por exemplo, um CSV e transformá-los, né? Pegar um CSV que tem essa cara aqui, tá? Vou até ampliar aqui porque também aquelas linhas deixam ele um pouco feio, mas eu obtive um CSV dessa forma, tá? E consegui convertê-lo para essa forma. Agora, qual é o grande legal agora? Por que a gente fez o split e a gente teve todo esse trabalho? Porque agora, se a gente desejar colocar todas as informações do arquivo, a gente consegue. Então agora, se eu vier aqui na minha tabela de moedas, tá? E eu quiser colocar todas as outras opções aqui, eu posso colocar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, cadê a linha? Eu posso colocar agora o código da moeda. Então, código moeda igual trim moeda 1. Então tem código da moeda, quem é a quarta opção? A quarta opção é o código do país. Então aqui é o meu código do país. Minha opção 4. Depois do nome do país eu tenho nome do país, tipo moeda e data de exclusão. Então tipo moeda e data de exclusão. Com isso eu vou ter aqui o tipo da moeda e a data de exclusão da moeda, que vai ficar aqui no meu arquivo. Com isso eu também vou poder agora pegar e colocar. Com isso eu também vou agora poder pegar e colocar no meu arquivo toString as novas informações. Eu vou copiar isso aqui tudo. E simplesmente eu tenho aqui nome, agora eu tenho o código da moeda, Ctrl D. Aqui no símbolo eu tenho, aqui já tenho o código da moeda, o nome, o símbolo, aí eu tenho que colocar aqui o código do país. E depois eu tenho essas outras duas linhas aqui. Tá bom, então aqui eu tenho o código do país. Vamos colocar mais dois aqui. Então aqui eu tenho o código do país. Aqui eu tenho o código da moeda. Código da moeda, nome, símbolo, código do país, país. Aqui eu tenho, depois do país é a data de exclusão, não é isso? Depois do país é a tipo da moeda. Aqui
tá errado. Aqui é aqui. Aqui é aqui. Código do país. País. Aqui. Eu acho que me perdi aqui, hein? Vamos lá, a gente se encontra. Então eu tenho código do país, país, tipo da moeda. Vamos só conferir se eu realmente não me perdi. Então aqui eu tenho código da moeda, primeira informação. Segunda informação, tipo, nome da moeda, símbolo da moeda, código do país, país. Então código do país, país, tipo da moeda e data de exclusão. Tipo moeda, data exclusão. Ok, eu acho que isso resolve. Então se eu reexecutar aqui agora e for conferir meu arquivo, eu tenho todas as informações que eu queria de uma vez só. Tá? E o legal daqui, o barato daqui é que o que me permitiu fazer tudo com uma simplicidade maior foi a minha função de split. Que aí eu agora consigo ler aquele arquivo de uma maneira mais simples usando esse código aqui. Agora sim, pessoal, com isso a gente encerra essa parte. Vamos agora começar a focar em alguns outros tópicos da linguagem, tá? O que vem para frente aí é a parte de I/O e eu espero que vocês continuem acompanhando com a gente. Um abraço, até a próxima.